Graça e paz. Que o Senhor nos abençoe hoje maravilhosamente. Vou baixar aqui o volume, que é o fundo musical. Vamos orar ao Senhor. Eu separei um texto da palavra para ler. Que o Senhor nos abençoe nesse dia grandemente. Senhor, nós oramos nessa hora e pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco no que queremos falar aqui, Senhor. Que não seja, Senhor Deus, simplesmente um entendimento humano, mas a luz da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor traga à luz todas as coisas, dá-nos sabedoria no falar. Não estamos aqui para confrontar, Senhor Deus, o entendimento de outras pessoas, mas para levá-las até Jesus. Senhor, cuida de nós. Senhor Deus, traz a existência, Senhor Deus, aquilo que não existe no coração das pessoas. É o que pedimos a Ti, Senhor Deus, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós vamos ler só um versículo da Bíblia. Eu vou usar a Bíblia na versão NVT, nova versão transformadora. Eu vou ler um pouquinho, um trecho da palavra, e vou falar com vocês. Eu vou deixar aberto aqui, que fica mais fácil de eu entender o que eu vou estar falando. Um versículo aqui aparecendo bem alto, bem grande para mim, né? Então, o texto que nós vamos ler está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, e o versículo é somente o verso 1. E aqui o escritor vai falando aos Coríntios o seguinte: se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Amém? Até aqui. Permita entendermos o que vamos falar agora, no nome de Jesus, papai. Amém. Amém e amém. Eu estava na rua, cheguei há pouco da rua, saí com a minha esposa. Agora são 11h33 da manhã, na quinta-feira de 28 de agosto de 2025. Por acaso, ontem, passeando na rede social, lá na minha rede social, eu vi um comentário de uma postagem que determinada igreja fez. Eu não estou aqui para brigar com você, né, mas para te levar a entender. E o conselho que se dava na mensagem lá era assim: olha, se a pessoa saiu da igreja, ou foi para outra igreja, ou não frequenta mais, não caminha mais com a gente, mas está caminhando em outra igreja, uma igreja evangélica, mas não está mais com a gente, não cumprimente mais aquela pessoa, porque ela não é mais do nosso meio, ela não faz mais parte do nosso povo. Daí eu fiquei pensando assim, vinha conversando com a Lu e falou assim: Senhor, vamos dar um exemplo aqui. Eu vou numa igreja hoje, vou dar um exemplo meu. Elton. Eu frequento Somos Casa, uma comunidade em Joinville, onde os pastores é o pastor Junão e a pastora Nete. Mas também frequento o Melk, que é um instituto onde a gente atende pessoas que estão buscando socorro, querem cura e libertação, e estão em situação, alguns até, os familiares encaminham para lá que estavam em situação de rua. É feita uma triagem, com muito carinho é tratado aquelas pessoas. Mas lá nós não fazemos só isso, lá nós fazemos culto, falamos de Jesus. Até aqui vocês conseguiram entender, né? E o meu irmão de sangue, que é o Adriano, o Dri, frequenta outra igreja. Mas quer dizer que por ele frequentar outra igreja evangélica, eu não vou mais poder falar com meu irmão? Olha a insanidade que é isso, gente. Olha, isso é uma insanidade. Jesus, ele, no ministério dele, se nós começarmos a ler, mergulhe na Bíblia, coma a Bíblia, queira a Bíblia, o dia inteiro Bíblia. Eu estou trabalhando e eu estou lembrando da Bíblia, eu estou lembrando de versículos da Bíblia, eu estou orando, eu estou lembrando de orar por assuntos que precisam ser resolvidos, e que o Senhor traga à luz todas as coisas para que tudo seja resolvido à luz da palavra do Senhor.
Aqui nós estamos falando de amor, não o amor do amor carnal, mas do amor que é do Pai, o amor com que Jesus nos salvou, como Jesus nos resgatou, como Deus tratou de nós, como Deus cuidou de nós, né? E eu paro para pensar e trazer isso para os dias de hoje. Ainda que eu tenha pregado para multidões de homens, eu tenha ido para a rede social falar de Jesus e que meu ministério abranja todos os países existentes no planeta Terra, em todas as cidades do Brasil, todo mundo me conhece, eu sou um homem muito conhecido falando de Jesus. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, e eu, sendo usado pelo Senhor, Deus me usou para fazer milagres. Mas se eu não amar, eu não aprender a amar a pessoa, o próximo, eu não aprender a amar o meu irmão, eu não aprender a amar aquela pessoa que está em situação de rua, eu não aprender a amar os meus familiares, não aprender a amar aquelas pessoas que me odeiam, eu só vou fazer barulho. Só vou fazer barulho, é o que o sino faz, o sino faz barulho. Bate as horas, o sino está batendo, é meio-dia. Às 18 horas o sino bateu. Se o sino bater mais que o normal, ele está avisando que alguém morreu na nossa cidade. O sino às 6 da manhã está batendo, só fez barulho. A gente só fez barulho. Nós precisamos entender que Jesus, ele sempre vai apresentar uma saída para as pessoas. E a saída é o amor. Se Jesus lá, quando ele estivesse lá e Bartimeu, que estava na beira do caminho, começasse a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas vinham: fica quieto, rapaz, não fala isso. Mas Jesus, ouvindo, parou e mandou chamar. E se Jesus tivesse agido diferente, Bartimeu não teria sido curado. Se Deus teve compaixão de uma pessoa que era estranha, que estava em situação de rua. E se nós olharmos o ministério de Jesus, quantas pessoas que estavam com Bartimeu e Jesus vai até eles. Mas se nós olharmos a Bíblia, as pessoas que estão em condição melhor, elas vêm até Jesus, né? E algumas vezes elas vêm até Jesus. Eu paro para pensar assim: tu já pensou tu abrir a tua igreja hoje para fazer o culto, pastor, pastora, missionário, missionária, obreiro, obreira, diácono, presbítero, você abrir a porta da tua igreja hoje com um outro entendimento. E você abrir a porta da igreja e dizer: não, hoje nós vamos convidar todo mundo que está na rua. Quem nós encontrar na rua, nós vamos chamar para vir para dentro da igreja. Todas aquelas pessoas que estão 40, 50, 70, 6 meses sem banho, cheirando, maltrapilho, mas vou convidar para vir para dentro da igreja para mim falar de Jesus para elas. Tu já pensou abrir tua igreja para fazer isso? É tão fácil a gente abrir a igreja e convidar as pessoas que vão vir bem vestido. Nossa, isso é fácil, mano. Isso é fácil de fazer. Fácil demais. Mas agora, você parar, nós saímos e a gente vem falando assim: nossa, quantas pessoas estão em situação de rua hoje no Brasil? Quantas pessoas estão em situação de rua na minha cidade? O que eu tenho feito? Claro que, se nós olharmos à luz da lei, o poder público municipal, o poder público estadual, o poder público federal precisa fazer alguma coisa para ajudar. Mas o que eu tenho feito como pessoa? Lembrando daquilo que Deus está fazendo na minha vida, eu tenho ajudado o próximo? Hoje eu conversava com o seu Nelson e ele falou para mim assim: ele mora em situação de rua já há um tempo. E ele falou assim: mano, faz um tempo que eu não tomo banho, mas assim, daí eu perguntei para ele: mas aqui tem um lugar lá que a gente pode comer. Claro que lá não vai ter banho, mas você pode ir lá se alimentar. Mas eu sou já um senhor de idade, quando eu entro na fila lá para pagar com o dinheirinho que eu tenho a minha comida, eu apanho das pessoas que estão em situação de ruas, que são mais novas do que eu e têm mais força do que eu, então eles me surram e me tiram da fila. E eu fico sem comer. Senhor, o Senhor veio para essas pessoas, Jesus veio para essas pessoas. Você já pensou nisso? Já pensou nisso? E você tem amado o próximo?
Você tem amado o teu irmão que não está na mesma igreja que você? A tua tia que não frequenta a mesma igreja que você? Você, quando vai na casa dos teus irmãos lá, que não frequentam a sua igreja, você os ama? Ou você chega lá com pedras? Não, nem vou lá. Na realidade, na maioria das vezes, quem pensa assim acaba não indo lá. Será que lá no céu tem telhado para cada igreja? Ah, tem um telhadinho da igreja A, um telhado da igreja B, um telhado da igreja C, o telhadinho da igreja D. Cada igreja tem o seu puxadinho lá. Eu tenho aprendido ao longo da minha vida que existe só 2 igrejas, apesar de existir um monte de nome de igreja. Para Deus existe 2. A que faz a vontade de Deus e a que não faz. Eu costumo falar nos meus vídeos, você quer saber onde você está indo? Mergulhe na palavra. Falei a Bíblia. É a Bíblia. Nós vivemos à luz da palavra de Deus. Deus falou com você, você começou a ler a Bíblia. Deus vai clarear os teus olhos, vai clarear a tua mente. Deus vai falar contigo. E você ore quando vai ler a Bíblia. Senhor, fala comigo através da palavra. Eu quero ouvir o teu conselho para mim na palavra. Eu aprendi isso com a minha esposa assim. A Lu fala assim, ó, sabia que a Bíblia tem resposta para todos os assuntos? Todos os assuntos. Todos. Tá aqui, ó. Onde que eu encontro resposta para tudo que eu quero? Tá aqui, ó, mano. Na Bíblia tu encontra resposta para aquilo que você precisa. Na Bíblia. Começou a ler a Bíblia, entendeu? Poxa vida, eu estou lendo a Bíblia. E a igreja que eu estou indo, gente, não está conforme está escrito aqui. Então procure a igreja que é mais perto da tua Bíblia, não que é mais perto da tua casa. Vá até a cruz, vá até Jesus. Você sabe o significado da cruz? Tudo aquilo que aconteceu no dia da morte de Jesus, ao meio-dia, houve trevas, né? Às 3 horas da tarde, Jesus fala, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Os anjos lá do céu, eles queriam descer para aniquilar a humanidade, bastava uma ordem, ó, não, para tudo, Jesus não precisa, vou mandar meus anjos lá, vou acabar com tudo. Mas Deus tem, lá com a morte de Jesus tinha um propósito. Jesus estava levando a minha culpa e a sua culpa. Todo o pecado, todo o julgo desigual, tudo aquilo que fizemos errado, todas as palavras torpes, todas as palavras feias, todas as vezes que amaldiçoamos alguém lá no nosso passado, todas as vezes que desejamos o mal, todas as vezes que onde nós podíamos ajudar alguém, nós não ajudamos, ou todas as vezes que você, pastor, agora isso é para você, pastor, hein? Olha, pastor, é para você. A palavra fala, se a pessoa te procurar, você não pode dizer, não, amanhã eu trato contigo. Você resolve na hora, pastor. Não deixe para amanhã. Vai cuidar do rebanho que Deus tem te confiado. Vai cuidar do rebanho porque Deus vai tratar com você, mano. Vai tratar. Ore e corra lá para resolver. Se tem alguém que você não cuidou ainda, vá cuidar agora. Tá ouvindo a minha mensagem? Mano, eu estava ouvindo a mensagem do Elton e o Elton está falando que Deus vai tratar com os pastores. E que nós não podemos deixar para amanhã, porque está na Bíblia. Vai ler a Bíblia está falando. Corre lá cuidar dos seus, do seu povo, daqueles que o Senhor confiou a ti. Vai lá, corre lá cuidar. Corre lá socorrer. Corre lá com uma palavra de conforto, de carinho. Mas não vá cheio de pedra para atender o teu irmão. Vá com amor, com perdão, com desejo de levá-lo até a cruz, para que ele deixe as suas mazelas aos pés da cruz. E a partir do momento que ele confessa tudo aquilo em pranto, em lágrimas, você chorou com ele, ora e deixa aquilo aos pés da cruz, e dali o humano segue. O irmão vai seguir bem. E você ganhou uma ovelha para o Senhor. Porque tem pastores que, em vez de socorrer, deixam para lá. E quando você deixa para lá, você perde. Você perde uma pessoa, você tem um crente ferido. Você tem uma pessoa magoada, sofrendo. Quantos irmãos estão doentes, estão quietinhos lá na igreja? Estão doentes. Pastor, se você não consegue, porque teu ministério cresceu demais, Deuteronômio nos ensina. Olha, Moisés cuidava de uma multidão. Muitos assuntos para Moisés cuidar. Vamos à luz da palavra. É a palavra, é a Bíblia. A Bíblia é do Gênesis ao Apocalipse.
A Bíblia não é só o Novo Testamento, a Bíblia é tudo, tudo. E olha que conselho mais lindo nós encontramos no livro, no Pentateuco. Olha, o povo estava sofrendo, porque o sogro de Moisés olhou e falou: Moisés não estava dando conta de cuidar de todo mundo. Aí ele orou ao Senhor e foi procurar Moisés. Falou: Moisés, constitui homens à frente de 50 pessoas, 100 pessoas, e que essas pessoas recebam ali a necessidade do irmão. Ele vai receber a necessidade do irmão. Poxa vida, meu irmão Roberto, meu irmão José, minha irmã Maria, aquela senhorinha mais de idade, ela está passando por uma luta bem grande. Eu vou caminhar com ela. E à luz da palavra eu vou encontrar a cura. Vou ouvir, vou dar uma ficha para ela preencher, para ela colocar ali por tudo onde ela caminhou, faz uma retrospectiva, cuida daquela pessoa com muito carinho, ouve, senta com ela, desliga o teu celular, tira o teu relógio, deixa para lá teu relógio, deixa para lá teu celular, pega a Bíblia e vai ouvir a irmãzinha falar. Hoje nós temos muito recurso. Você pode usar um tablet para atender alguém, com textos, com assuntos para você tratar, e você tem a Bíblia, mas é a Bíblia no tablet que você vai usar a Bíblia, mano, a Bíblia. Olhe para a tua igreja, a igreja está entrando com Bíblia, ou a igreja está usando só o celular? A igreja, você, por uma questão de entendimento, reuniu o teu povo: irmãos, vamos fazer o seguinte, nós precisamos ter Bíblia. Eu entendo que é necessidade de nós termos a Bíblia. É uma bênção devocional bíblico. 365, outros devocionais. A 365 é maravilhoso, porque na 365 você vai ler a Bíblia no ano. Mas os irmãos da tua igreja estão indo para o culto com a Bíblia? Procurou falar lá do púlpito: irmãos, vamos comprar a Bíblia, como nós estamos usando aqui a nova versão transformadora, procure comprar a nova versão transformadora para nós entendermos o que estamos falando. Você vai usar revista atualizada? Amém? Oriente a sua igreja para usar a revista atualizada. Quando se for ler no púlpito lá a mensagem que Deus preparou, convide a igreja para ler com você. Irmãos, vamos ler comigo aqui. Leamos comigo. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tiver amor, seria como um sino que ressoa, ou um símbolo que retine. Vamos orar? Mude essa história. Ainda dá tempo de nós nos consertarmos. Faz o teu conserto com Deus. Vá à cruz do Calvário. Vá lá orar. Senhor, eu reconheço a cruz do Calvário, que Jesus pagou um alto preço. Jesus sofreu muito, mas ele estava levando, cada vez que ele apanhava, ele teve a barba arrancada, que ele foi ferido, ele estava levando a minha culpa e a sua. Mas estava levando a culpa do mendigo, do maltrapilho, da mulher que está enferma, da viúva, do órfão, da criança em situação de rua, do abandono do incapaz, famílias que abandonam pessoas que são incapazes de encontrar ajuda. Jesus morreu por todos nós. Por que ele morreu por todos nós? Porque é exatamente, a gente vem para o texto aqui, porque ele nos ama. E o amor de Deus nos constrange. O amor de Jesus tem que te constranger a você olhar para você mesmo, fazer uma autoanálise e dizer assim: Jesus, socorre-me, eu preciso pôr em dia a minha casa. Jesus, eu preciso buscar cura e libertação. Jesus, eu preciso trazer meus filhos para a tua presença, Pai. Jesus, meus pais nunca casaram. Eu casei lá no civil e assim eu estou aqui, mas eu estou na igreja até hoje, mas meus filhos estão na bastardia. A palavra diz que o bastardo não tem parte na congregação do justo. É bíblico. Traga teus filhos. Procure o pastor. Pastor, eu preciso disso, pastor.
Vai começar teu culto, vai começar o culto, entrou na igreja, faça um ato profético com a igreja. Entrou na igreja, o povo está reunido, vai começar o culto. Comece o culto pedindo perdão para as pessoas. Irmãos, nós vamos começar o culto. Deus tem um propósito hoje nesse culto de falar conosco. E eu aqui, como líder de uma igreja, líder de um povo que estou vivendo a luz da palavra de Deus, como igreja eu quero te pedir perdão se um dia a igreja te feriu, a igreja te machucou. E nós como igreja nos colocamos à disposição. Aqui está a diaconia, pronto para te atender. Procure um dos diáconos da minha igreja. Os diáconos vão te ajudar, e aquilo que eles não conseguirem te ajudar, certamente eles vão pegar o problema e dizer assim, eles não vão sair contando para todo mundo, eles vão me procurar, pastor, eu estou atendi uma pessoa que visitou a igreja, e essa pessoa precisa de ajuda, pastor, eu orei com ela, mas pastor, eu fui até onde eu conseguia, agora eu preciso da sua ajuda, e chame o pastor para caminhar contigo para ajudar aquela pessoa. Sabe, gente, eu já presenciei pessoas que entram no culto para assistir o culto. E elas sentam lá. Mas como elas não pertencem àquele grupo da igreja, elas estão vindo visitar, ninguém senta do lado dela. Aí você fica olhando, meu Deus do céu, que desespero que me dá, gente. Será que ninguém vai sentar do lado? Você está sendo crente mesmo, gente? Que você passa, viu que tem um estranho ali, que é um visitante, uma pessoa que está vindo, e tu vai passar por ela, não vou nem sentar do lado desse camarada. Gente, você está sendo crente? Era isso que Jesus ia fazer? É isso que Jesus faz? Porque Jesus está vivo. E Deus está contemplando tudo lá do céu. Tudo, tudo. Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Para Deus não existe tempo, Ele está contemplando tudo. Ele está vendo o que você fez de manhã, o que você está fazendo agora, Ele sabe o que tu fez ontem. Deus conhece até a palavra que nem saiu da nossa boca. Antes de nós falarmos, Deus já conhece o que vamos falar. Então, está na hora de mudar, mano. Está na hora de você mudar, irmã. Está na hora de mudar, vovô, vovó, papai, mamãe. Está na hora de mudar. Sabia que Deus tem prazer em abençoar as crianças? Sabia que é das crianças que sai o perfeito louvor? Quanto das crianças você tem colocado para cantar na igreja? Ou você tem escondido as crianças? Ou você tem se preocupado e separado um grupo de músicos da tua igreja? Olha, quantas crianças estiverem na aulinha lá, vocês vão lá treinar um louvor. Porque hoje o último louvor da igreja, as crianças vão cantar aqui. E Deus vai ouvir, porque delas sai o perfeito louvor. E Deus vai curar através do louvor, porque Deus cura no louvor. Deus cura no louvor. Deus cura no abraço. Deus cura quando estendemos a mão. Mano, meu irmão, minha irmã, saia do comodismo, saia daí, chega de ficar aí. Venha para a luz. A luz é Jesus. Venha para a luz. Luz e trevas. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo. A escuridão não pode ter mais lugar na tua vida. Precisa ter Jesus na tua vida. E a melhor maneira de ter Jesus na tua vida é aprendendo a amar Jesus. Se você não aprendeu a amar Jesus, comece a orar, Senhor, me ensina cada dia mais a amar Jesus. Sabe como tu faz? Um conselho. Faz uma lista daquilo que você precisa melhorar. Eu preciso melhorar, tá em 30 dias, ora aqueles motivos. Mas deixa lá teus motivos e as tuas renúncias. Um dia eu fui ruim, um dia eu fui mal, mas aí eu renunciei a isso. Assim, põe o X lá. Já renunciei, está na cruz do Calvário. Procurou alguém para fazer essa renúncia, procurou uma pessoa, um conselheiro para te ajudar. Vá até Jesus, não espere pelo amanhã. Nós temos que ir a Jesus no tempo que se chama hoje. Hoje, meu querido, minha querida. Pastor, pastora, missionário, presbítero, diácono, obreiro, ovelha, criança. Tem crianças hoje que estão magoadas, mas elas precisam ser levadas até Jesus. Tem adolescentes que têm feito más escolhas. Traga os pequenos para a presença do Senhor. Jovem, Deus tem prazer em te abençoar, jovem. O jovem tem que ter lugar no culto, o jovem tem que estar trabalhando na igreja, tem que estar envolvido com Jesus. Não ter só o culto do jovem, mas envolvido, abraçado pela igreja.
no culto, nos afazeres da igreja. Eu vi um testemunho de uma senhora que ela, de idade, e eu vou falar da limpeza da igreja. A igreja tinha uma pessoa lá que a igreja pagava para limpar a igreja. Mas como ela estava em viagem e ela estava passando por aquela igreja, ela falou: pastor, o senhor me permite eu ir para a igreja mais cedo para mim orar? E eu gosto de limpar a igreja, ela falou. E ela foi para a igreja para limpar a igreja. E ela lá na igreja estava cantando um louvor. Feliz, 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 com a vassoura e cantando aquele louvor. Parou uma pessoa na porta, abriu as mãos. Eu quero, se a senhora me permitir, eu quero uma coisa, senhora. Eu quero uma vassoura. Eu quero uma vassoura para ser feliz, como a senhora é tão feliz com essa vassoura. Ela falou: meu querido, meu filho. Quando ela falou meu filho, o homem caiu em pranto. Eu sou feliz porque eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus. Eu aprendi que o amor de Jesus me constrange. Eu quero te oferecer esse Jesus para a tua vida. Deixe Jesus entrar na tua vida. E aquele dia, naquela hora ali, na limpeza da igreja, a limpeza da igreja, ela orou, levou aquela pessoa à cruz, fez a pessoa confessar, tua boca confessar que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e está vivo. Você crê que Jesus morreu, que ressuscitou, está vivo, vai voltar? Creio. Então vou orar para que você seja salvo. Agora continue vindo para cá. Continue vindo para cá. Não são tantos testemunhos de pessoas que contam testemunhos maravilhosos. E qual que é o teu testemunho? Qual que é a tua atitude? Como que você tem se portado? De repente, essa palavra que eu estou trazendo aqui, o vereador está ouvindo, o prefeito, deputado. Gente, o que você tem feito? É porque Deus te constituiu. A Bíblia fala que as autoridades, Deus permitiu que elas fossem constituídas, mas as autoridades precisam de Jesus. Nós precisamos de Jesus em tudo. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus te abençoe.